Ela deveria estar morta, fria, apagada, em completo silêncio no breu do espaço profundo. Mas não está. A Voyager 2 tem 47 anos e voa a mais de 20 bilhões de quilômetros de nós. Tão longe que a própria luz leva mais de 18 horas para atravessar essa distância. O computador de bordo dela tem 100 mil vezes menos memória que o celular mais barato no seu bolso agora. Mesmo assim, há pouco tempo, a NASA perdeu completamente o contato com ela por causa de um erro quase fatal. O fim parecia certo, até que, do nada, escutaram um grito ecoando de dentro do vazio. O que realmente aconteceu com a Voyager 2 lá no espaço interestelar? E que mensagem estranha ela está tentando nos mandar? É isso que a gente vai desvendar agora. Uma máquina sozinha há 47 anos. Para entender o peso desse sinal vindo do nada, precisamos voltar até 1977, o ano em que a NASA lançou as sondas gêmeas Voyager 1 e Voyager 2. A Voyager 2 é um caso à parte. É a única máquina construída por seres humanos que já visitou de perto tanto Urano quanto Netuno. Hoje, ela navega numa escuridão tão extrema que se você mandasse uma mensagem para ela viajando na velocidade da luz, ficaria quase 37 horas, esperando só para ver o visualizado aparecer. É isolamento em estado puro. Durante décadas, a viagem seguiu exatamente como planejado. Só que existia um detalhe que ninguém tinha previsto. O que estava esperando a sonda quando ela finalmente cruzasse a heliosfera, nossa bolha magnética de proteção solar. A muralha que não deveria existir. Quando a Voyager 2 atravessou essa fronteira e mergulhou de vez no espaço interestelar, ela não encontrou o vazio pacífico que todo mundo esperava. Começou a captar coisas que, pela lógica, simplesmente não deveriam existir. Pensa assim, quando você sai de uma casa quentinha, com a lareira acesa, nosso sistema solar, e pisa numa nevasca lá fora, a temperatura e a pressão deveriam despencar, certo? Seguindo esse raciocínio, o espaço entre as estrelas deveria ser um vazio congelante, quase perfeito, silencioso, onde a matéria praticamente some. Só que os dados da Voyager 2 contavam uma história diferente. O instrumento de plasma da sonda, conhecido como PLS, começou a mandar leituras que não faziam sentido nenhum. Quanto mais a velha sonda se afastava da influência do Sol e mergulhava no oceano escuro interestelar, mais a densidade do plasma ao redor dela aumentava, em vez de cair. E não parava aí. A radiação disparou, a pressão cósmica subiu de forma brusca e a temperatura dessas partículas de plasma bateu em dezenas de milhares de graus. Isso não fazia o menor sentido. Se estávamos saindo da proteção da nossa bolha solar rumo ao suposto vazio absoluto do cosmos, por que o espaço estava ficando cada vez mais denso e quente, em vez de mais calmo e vazio? O que, exatamente, estava esmagando a Voyager 2 lá fora, no escuro? Hoje, ela navega numa escuridão tão extrema que, se você mandasse uma mensagem para ela viajando na velocidade da luz, ficaria quase 37 horas esperando só para ver o visualizado aparecer. É isolamento em estado puro. Durante décadas, a viagem seguiu exatamente como planejado. Só que existia um detalhe que ninguém tinha previsto. O que estava esperando a sonda quando ela finalmente cruzasse a heliosfera, nossa bolha magnética de proteção solar? O erro de 2 graus. Enquanto a NASA tentava decifrar essa muralha de plasma bizarra, aconteceu o pior cenário possível. Só que o golpe quase fatal não veio da fúria do universo. Veio daqui mesmo, da Terra. Em meados de 2023, uma sequência de comandos de rotina, enviados pelos próprios engenheiros, tinha um erro grave escondido dentro dela. Um único comando errado fez a antena da Voyager 2 se desviar exatos 2 graus em relação ao nosso planeta. 2 graus parece bobagem, né? Mas imagina a cena. É como se você estivesse no Rio de Janeiro tentando apontar uma caneta laser exatamente para uma moeda jogada no chão em São Paulo, a centenas de quilômetros. Se sua mão tremer 1 milésimo de milímetro, o laser erra o alvo por uma distância gigantesca. O impacto daquele desvio, na escala cósmica, foi devastador, silêncio total. A Voyager 2 ficou cega e muda no meio do abismo interestelar, do nada. Mas será que a bateria nuclear tinha finalmente apagado de vez? Não, o gerador ainda estava pulsando. Será que o velho computador tinha sido frito pela radiação daquela muralha de calor? Também não. Um sinal fraquíssimo, uma onda portadora,
ainda resistia no meio do ruído de fundo do universo. A sonda não tinha morrido. Continuava viva, lutando contra o espaço, só que perdida em solidão absoluta, incapaz de ouvir a Terra chamando o nome dela. O grito lançado no escuro. Resgatar uma máquina de 47 anos, perdida a bilhões de quilômetros de casa, exigia da humanidade um verdadeiro milagre de engenharia. E é aqui que entra a heroína dessa história, a Rede de Espaço Profundo da NASA, a DSN. Toda a esperança da missão passou a depender de uma antena parabólica colossal chamada DSS-43, em Canberra, na Austrália. Por causa da posição da Voyager 2 no céu, essa antena era literalmente o único instrumento no planeta com tamanho e ângulo capazes de tentar alcançar a sonda mergulhada no hemisfério sul do espaço profundo. O tempo corria. Os engenheiros decidiram apostar tudo numa manobra sem precedentes. Uniram a potência máxima das instalações para criar aquilo que batizaram, internamente, de um grito interestelar. Um disparo massivo de ondas de rádio, uma explosão de energia concentrada, carregando um comando forçado de reconfiguração, atirada às cegas rumo às coordenadas estimadas da nave. A aposta era brutal, que esse grito cósmico fosse forte o bastante para que uma fração mínima dele conseguisse escorregar pelas bordas daquela antena desalinhada. E quando a NASA virou todos os instrumentos para lá e soltou esse grito, o que veio a seguir revelou o maior mistério de todos, de uma vez só. Uma agonia de 18 horas e meia. Vamos com calma aqui, porque essa parte dá um nó na cabeça. Mas é também onde a física fica bonita. Depois que a antena australiana disparou aquele apelo desesperado, começou uma espera silenciosa na Terra. O sinal viajou por 18 horas e meia intermináveis, atravessando todo o sistema solar, até finalmente alcançar a nave, e de um jeito quase poético, o velho chip de computador fabricado em 1977. Ele escutou o chamado, processou a ordem, acionou automaticamente os minúsculos propulsores. A sonda girou devagar na escuridão, corrigiu aquele erro minúsculo de 2 graus e apontou a antena de volta para nós. O sinal de telemetria voltou a invadir as telas da NASA. O milagre tinha acontecido. Mas o que essa comunicação recém-restaurada revelou sobre a tal muralha de plasma foi ainda mais fascinante. O choque de 2 oceanos cósmicos. Afinal, por que o espaço lá fora estava mais denso e mais quente do que deveria? Imagina a nossa heliosfera, essa bolha magnética gigantesca girada pelo Sol, funcionando como a proa de um quebra-gelo colossal ou uma máquina pesada de limpar neve. O nosso sistema solar inteiro não está parado. Estamos viajando ao redor da galáxia a mais de 700 mil quilômetros por hora, e enquanto avançamos, o vento do nosso Sol empurra a matéria para fora, mas o vento cósmico e a radiação vindos do resto do universo empurram violentamente de volta, para dentro. Quando essas duas forças colossais colidem de frente, a matéria não desaparece. Ela se acumula, se comprime brutalmente, se aquece ao extremo. Os dados da Voyager 2 provaram, de uma vez por todas, que a sonda não estava deslizando suavemente rumo a um vácuo calmo. Ela estava nadando contra a correnteza numa praia cósmica brutal, atravessando exatamente a fronteira onde as ondas de 2 oceanos gigantescos se chocam de frente. É essa zona de impacto que esmaga as partículas e cria a tal muralha de plasma denso e superaquecido, envolvendo todo o nosso sistema solar. Comemoramos o resgate. A sonda sobreviveu à falha crítica e finalmente entendemos a origem dessa barreira cósmica imensa. Só que resolver esse mistério abriu uma pergunta ainda maior. Se essa muralha violenta de plasma que a Voyager 2 acabou de atravessar funciona, na prática, como um escudo colossal, bloqueando radiação mortal de invadir o sistema solar, o que vai acontecer quando os instrumentos da nossa velha sonda finalmente morrerem na escuridão? O que mais existe lá fora que ainda não sabemos? E a reflexão mais inquietante de todas: se não fosse por esse escudo invisível, formado pelo choque contínuo do nosso Sol contra o resto do universo, será que a vida aqui na Terra sequer teria tido a chance de existir? As 4 regras que ditam a morte no espaço profundo. Para entender o futuro sombrio da Voyager 2 e a natureza desse escudo protetor, precisamos olhar para o que mantém essa missão viva lá fora. Existem 4 critérios implacáveis que ditam as regras no espaço profundo. O primeiro é energia. O coração nuclear da sonda sobrevive graças a uma bateria de radioisótopos alimentada por plutônio 238,
mas esse núcleo está decaindo. O relatório de status da missão de 2024 confirmou que a nave perde cerca de 4 watts de eletricidade por ano. A cada 12 meses, o pulso mecânico dela fica mais fraco. O segundo é blindagem. Quando a sonda cruzou de vez a heliopausa, os níveis de raios cósmicos galácticos dispararam bruscamente, e foi aí que a Voyager comprovou o poder da nossa bolha magnética. O escudo solar filtra até 70% dessa radiação mortal vinda do universo, segundo dados publicados na Nature Astronomy em 2019. Sem esse escudo, nosso próprio DNA seria alvo fácil. O terceiro é luto científico. Para conseguir manter contato com a Terra, a NASA precisou tomar uma decisão dolorosa: amputar um membro para salvar o paciente. Enviaram um comando para desligar de vez o sensor de plasma PLS, o exato instrumento responsável por descobrir a muralha de fogo, deixando a nave viajar cega só para economizar preciosos miliwatts para o transmissor de rádio. E isso nos leva ao quarto critério: o limite final. As equações da física não perdoam, e energia não se cria do nada. Entre 2026 e 2030, a energia vai cair a um ponto tão crítico que o último equipamento científico a bordo será desligado permanentemente, mergulhando a Voyager num sono congelado absoluto. 4 critérios, 4 desafios colossais, e uma máquina incrível dos anos 70 que continua vencendo as estatísticas do universo, segundo após segundo. Vale uma ressalva honesta aqui. Muita reportagem afirma que a Voyager 2 já saiu do sistema solar. Isso é um grande equívoco. Cientificamente falando, ela só cruzou a heliosfera, a zona de influência dos ventos solares. Para realmente escapar da gravidade do Sol e atravessar a gigantesca nuvem de Oort, essa máquina guerreira ainda vai precisar navegar no escuro por mais 30 mil anos. Estamos tentando mapear um oceano cósmico inteiro usando sensores projetados há quase meio século. Só missões futuras, como a Interstellar Probe, planejada para a próxima década, vão trazer respostas definitivas. A embaixadora eterna. Pensa de novo naquela máquina de 47 anos, com menos memória que a chave do seu carro, voando completamente sozinha a mais de 20 bilhões de quilômetros na escuridão. Cada byte de dado que ela envia hoje é uma vitória contra o impossível. Cada watt de energia preservado é uma aula de engenharia. Cada segundo de silêncio superado é uma prova de que a humanidade se recusa a aceitar o escuro. A verdade nua e crua é que a Voyager 2 nunca mais vai voltar para casa. Mas, presa ao seu corpo frio, ela carrega um disco de ouro, um registro com sons de vento, o choro de um bebê, músicas e saudações do nosso planeta. Quando você e eu não estivermos mais aqui, quando o nosso próprio mundo talvez seja irreconhecível, essa velha sonda vai continuar à deriva entre as estrelas. Ela não vai simplesmente morrer no espaço profundo, vai se tornar nossa embaixadora eterna. Você e eu temos o privilégio de viver exatamente na geração que viu a humanidade estender a mão no escuro para, finalmente, tocar o infinito. Se você pudesse mandar uma mensagem na Voyager para alienígenas lerem daqui a 1 milhão de anos, o que você escreveria? Deixa nos comentários, deixa o like e se inscreve aqui no Nexus do Cosmos para continuar essa jornada cósmica com a gente.